Estamos hoje encerrando a segunda sessão legislativa, seguro de que não haveria forma melhor de finalizar os nossos trabalhos do que a presença do povo vitoriense nessa casa, pois nesses 2 anos trabalhamos arduamente para que o vitoriense redescobrisse a Câmara de Vereadores, reaproximando-se do poder legislativo. Nesta toada, consideramos a missão desta mesa diretora como histórica: aliar uma ampla reforma na pauta administrativa da Câmara em todos os seus setores, a agenda de projetos, leis e requerimentos que os vereadores acompanham diariamente. Iniciamos, senhoras e senhores, uma mudança institucional ampla. Reformas foram feitas para atualizar o poder legislativo com as demandas modernas de nossa cidade, preservando o conteúdo histórico e cultural desta casa. Podemos, somente para exemplificar, citar temas oriundos do nosso poder legislativo, sem dúvida de que seremos incompletos. Discussão de leis para o pequeno empreendedor, para os portadores de necessidades especiais, para os usuários dos serviços bancários, publicidade e propaganda, políticas públicas para a proteção da mulher, serviços públicos como distribuição de água, saneamento, transporte coletivo, correspondências, regulamento de profissões, infraestrutura, saúde, educação, servidores públicos e centenas de questões ligadas à melhoria de vida de nossa população. Criação da nova identidade visual da Câmara Municipal, gerando a padronização de nossa casa, tão alterada e distorcida em tempos anteriores. Criação da ouvidoria cidadã, primeira do Estado de Pernambuco, a disponibilizar um contato direto com o cidadão e a Câmara Municipal. Neste projeto, conseguimos desenvolver uma poderosa ferramenta para o cidadão, com o uso de aplicativos para o celular e outros equipamentos. Um contato telefônico gratuito, o 0800, e as ocorrências presenciais, aqui mesmo, neste prédio. Este projeto ganhou repercussão estadual, o que nos faz receber visitas e ligações diariamente de outras câmaras e órgãos públicos para compartilhar a experiência. Criação de um plenário, do plenário escola. Há 2 anos desenvolvemos este projeto, levando aos jovens estudantes as informações sobre o poder legislativo e suas atividades, ensinando o que se pode esperar de um vereador no cumprimento de suas tarefas. Foram realizadas 7 audiências públicas com os seguintes temas: abastecimento de água, proteção e defesa da mulher, serviço de correspondência, correio. Pois é, senhoras e senhores, sonhos precisam ser regados, e isso é o que se tem de mais positivo na consciência social. Este prédio encanta-nos pela riqueza dos seus detalhes, pela sobriedade de seus traços, pela imponência e tantos outros atributos que honram esta cidade, aqui no bairro do Livramento.